Dor e propósito. Meu irmão, minha irmã, ao ouvir esta mensagem, pode ser o início de um novo ciclo na sua vida. Em Mateus 5,45 diz: Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que estais no céu, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre os maus e bons, e faz cair chuva sobre os justos e injustos. Muitas pessoas falam assim: eu não entendo porque tal coisa aconteceu com fulano. Ele é um homem de Deus. Eu não entendo porque ciclano, vivendo uma vida de pecado, uma pessoa tão mundana está prosperando. Muitos de nós temos a julgar nossas vitórias terrenas pela nossa vida espiritual, pela nossa relação com Deus. Ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente. Eu deveria estar blindado com relação a qualquer mal ou a qualquer acidente físico. Eu deveria estar protegido contra as ofensas, rejeições ou qualquer tipo de problema emocional. E quem não serve muito a Deus e não considera Deus deveria estar sofrendo. Este é o pensamento que predomina, para raras exceções. Nessa passagem diz totalmente ao contrário. O Deus que você serve é o Deus que eles que estão lá fora não querem servir, faz o sol nascer para os dois. Quem é bom vai ter o sol no rosto. Quem é ruim, da mesma forma, terá o sol no rosto. Quem é mau terá chuva para regar as plantas. Quem é bom desfrutará da mesma chuva. É igual para todo mundo. Aí eu pergunto para vocês, então, qual é a vantagem de servir a Deus? Primeiramente, infelizmente, muitos desconsideram a principal vantagem, desfrutar a eternidade, pois estão tão focados nas coisas naturais que servir a Deus pelo que Ele é e viver o dia da Nova Jerusalém não é o suficiente, pois sempre querem mais. O mais difícil, Deus nos dá nosso nome no livro da vida. Não nos contentamos somente com isso. Queremos mais, não nos contentamos com grandes presentes. Isso acontece muito como uma criança. Quando damos um presente caro para ela, ela brincará com ele por algumas semanas, ou até mesmo por alguns dias, e depois descarta. Para a criança não faz diferença nenhuma dar o melhor ou o pior presente, pois ela abandonará tanto o melhor quanto o pior. Nós não valorizamos o que já está em nossa mão, valorizamos o que nós ainda não vamos ganhar. Por isso que ainda muitos acabam com o casamento, porque não valoriza a pessoa que Deus já colocou ao seu lado. É por isso que muita gente murmura do emprego, pois ela não pensa como será a vida sem o emprego. A tendência é não valorizar o que se tem. Deus deu a eternidade, a salvação, e não achamos que está bom. Ficamos perguntando, qual o próximo presente? O que vai ter de novo? Mesmo estando presenteados com o melhor de todos os presentes, Deus sabe como funcionam os seus filhos. E Ele resolveu criar um sistema de recompensas chamado na Bíblia de galardão, para nos abençoar enquanto estamos aqui neste mundo. Não podemos precisar quanto tempo vivemos neste mundo. Não precisamos viver uma vida miserável, corrompida ou sofrida, só porque já temos a salvação. O grande problema é que a chuva vai cair sobre nós, servindo a Deus ou não. E o sol vai brilhar sobre nós, servindo a Deus ou não. Servir a Deus não tem nada a ver com as coisas que Ele pode nos dar aqui na terra. Porque tem pessoas que nunca serviram a Ele, não irão para o céu, mas são abençoados por Ele aqui, por mais contraditório que pareça. Uma coisa é você aceitar Jesus, outra é cumprir os princípios bíblicos. Um exemplo. Existem pessoas que nunca serviram a Jesus, mas honram pai e mãe. Por isso tem uma vida longa. É uma promessa bíblica.
contraditoriamente. Tem pessoas que servem a Jesus, mas não respeitam os pais e não os honram. E querem ter vida eterna. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe viverá na face da terra. Os princípios são claros, porém por vezes fingimos que não lemos. Para melhor elucidar essa mensagem sobre propósito e dor, vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico muito conhecido, Jó. No livro de Jó, capítulo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, Deus enxergou ele como um homem bom. Jó ainda, segundo a Bíblia, acordava pelas madrugadas e fazia sacrifício a Deus pelos seus filhos. Jó pensava que, se um dia seus filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria dos seus sacrifícios e orações e perdoaria sua família. E não era somente um homem bom, justo, temente a Deus. Ele era um homem totalmente conectado com os céus. Ele era um homem espiritual. Agora eu pergunto, quando você acordou de madrugada para dar uma oferta a Deus e orar? Jó fazia isso todos os dias. E você? Resumindo, Jó estava em casa quando veio um mensageiro dizendo: prepara o teu coração, porque eu tenho uma má notícia. Desceu um fogo dos céus e caiu todo sobre os seus animais. Ou seja, ele havia perdido todo o dinheiro que ele tinha. Jó era o homem mais rico do Oriente. E quando o mensageiro falava, entrou outro mensageiro. Entrou um forte vento e derrubou a casa onde seus filhos estavam. Morreram todos. No mesmo momento, Jó pegou no mesmo instante uma doença que apodrecia a carne. Perdeu dinheiro, seus filhos e ficou doente. Jó perdeu tudo que era importante para ele em um só dia. Ele perdeu tudo, perdeu as coisas principais na vida. A sua família, a sua saúde, o seu financeiro. Apesar que ele era um homem super espiritual. Tiramos uma lição aqui. Deus não é um Deus que evita tragédias. Deus te ensina a lidar com as tragédias. Enquanto você ficar achando que Deus tem obrigação, que tem a obrigação de evitar certas coisas acontecerem na sua vida, você ficará revoltado com Deus. Você vai dizer: por que isso? Por que aquilo? Por que ela morreu? Por que essa doença? Por que essa traição? Nós não sabemos lidar com as tragédias e acabamos colocando tudo na conta de Deus. Não quer dizer que nós somos cristãos, estamos indo na igreja e estamos fazendo tudo certo. Então Deus vai deixar que ninguém próximo de nós morra, ou nunca vamos perder emprego, ou receber uma doença. No entanto, existem pessoas dentro da igreja que já receberam vários diagnósticos. Alguns perderam entes queridos, outros perderam emprego. Achamos que Deus evita essas coisas, mas não é bem assim que funciona. Deus nos ensina a lidar com essas situações. Jó não entrou na história porque ele era perfeito. Jó entrou na história porque ele superou a dor. A dor, quando veio sobre a vida de Jó, assim como vem para nós, ela tem dois destinos preparados: o sofrimento ou o crescimento. São os únicos dois destinos da dor. A dor é obrigatória, é inevitável e vem para todos. Porém, o sofrimento é opcional. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer. Isso depende de como está a sua ligação com Deus. Para você saber lidar com as coisas que acontecem em sua vida. Deus permite as dores, as decepções para aprendermos a lidarmos com a vida. Tem muita gente que não aprende com a dor, não cresce, não se envolve, não amadurece. Muitas coisas podem ter acontecido em sua vida para você poder aprender a perdoar.
mas bastava um perdão. Mas você não fez. Você não se humilhou, você não pediu perdão. As coisas acontecem sobre justos e injustos. A diferença é que sobre o justo sempre haverá uma saída. Sobre os bons sempre haverá um futuro. Quem serve a Deus tem o auxílio, a salvação, o conselho, tem um milagre. O que aconteceu com Jó foi uma tragédia sem tamanho. Ele era um homem temente a Deus, um homem quase perfeito. Por que isso aconteceu com ele? Porque a chuva cai sobre justos e injustos. O problema não é o que acontece com você. O problema é o que você faz com aquilo que te aconteceu. Você pode dizer agora: me enganaram, me traíram, perdi tudo. Agora eu te pergunto: o que você vai fazer em relação a isso? Reclamar? Murmurar? Blasfemar contra Deus? Ou você vai aprender com tudo isso e começar tudo de novo da forma correta? Você pode falar: meu marido quer sair de casa. Deus não pode permitir isso. Faça um momento de reflexão nesse momento. Para que seu cônjuge queira sair de casa, será que você pode não estar falhando em alguma coisa? Ou ele precisa melhorar alguma coisa no seu caráter? Por muitas vezes as dores, como no caso de Jó, vão trazer uma alta reflexão. Jó ficava sentado coçando as suas feridas com caco de telhas e refletindo sobre a vida dele. Até que um dia Deus, usando um dos seus amigos, fala para Jó: Jó, o teu primeiro estado, ou seja, o homem mais rico do Oriente, com a família maravilhosa, vai parecer pequena do que eu vou fazer. Esta palavra de destino, de propósito, só tem para quem serve a Deus. Essa palavra de certeza, de futuro, somente um servo pode ter. Independente como pode estar a sua vida hoje, Deus vai te tirar dessa situação. O problema é quando as coisas começam a sair do trilho, começamos a murmurar contra Deus. Será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estou na igreja certa? Será que esse pastor tem oração forte? O normal é partir para murmuração e reclamação. Tudo que fere a nossa fé congela o nosso coração. Ao invés, devemos confiar em Deus. Devemos confiar. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus diz que não nos livrará da aflição, só nos passa a certeza que no meio da aflição Ele estará conosco. Os discípulos estavam todos no barco. E de repente começou toda essa tempestade, os discípulos começaram a murmurar. E esse aí que está dormindo, o único que estava dormindo era Jesus, o autor dos milagres, o autor da fé. Ele que tinha todo o poder em suas mãos. Estava dentro de um barco que estava em perigo. Por mais que Jesus estivesse no barco, a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava num barco e as ondas agitavam o barco do mesmo jeito. Jesus estava no barco, mas todos estavam com medo. A gente tira a conclusão de quê? Que a presença de Jesus não inibe o que vem contra você, mas te prepara para sair quando ele vem. E Jesus acordou naquele barco e deu apenas uma ordem. Quando a tempestade vier na sua vida, você não precisa ter medo. Só precisa esperar que Jesus te dê somente uma ordem. Com a ordem dele, a tempestade da sua vida vai cessar. Quando foi passado para Jó, o que ele estava passando era pequeno. É porque Deus iria dar em dobro tudo para ele. Jó entrou para a história não porque ele era perfeito, porque ele superou a sua dor. Você pode continuar lamentando,
te fazendo de vítima, culpando todo mundo, mas na verdade o poder está em você, Deus está em você. Você ainda não saiu dessa situação porque você não conseguiu escutar ainda a última palavra. Não conseguiu escutar aquele que tem a última palavra, Jesus. Quando estamos em situações delicadas, por muitas vezes queremos tomar decisões sozinhos. A primeira coisa que podemos pensar é o quê? Estou nessa situação e Jesus está aqui dormindo no barco. Já vai pensando para o lado do barco. Quando a onda começar a bater, o medo aumenta. Porque ainda não tem confiança naquele que está dormindo. Mas quando Jesus acordar, a palavra vai ser liberada. Jó ficou o dia se lamentando e coçando suas feridas. Mas o Deus que faz o milagre acontecer, liberou uma palavra. E toda a restituição começou a acontecer na vida de Jó. Ao ouvir essa mensagem, Deus está te falando assim: você está no mundo natural e você está sujeito às coisas naturais, acidentes, desempregos, traições, desonras, decepções. Você precisa saber lidar com isso. Para de querer transferir para Deus tudo aquilo que você precisa fazer durante uma tempestade. Culpar a Deus, até mesmo culpar o diabo, sobre coisas que você devia aprender no meio da dor. Quando está tudo bem, andando tudo a mil maravilhas, não perdemos nada. Aprendemos com a dor. Quando não temos um centavo no bolso, é que a gente conhece o Deus da provisão. Quando recebemos um diagnóstico de doença, é quando conhecemos o Deus que cura. Quando tudo foge do controle, não se desespere. Jesus está no barco e vai te liberar uma palavra. As dores da vida são treinamentos. Quando caímos de novo e ficamos fortes e ficamos treinados a superar outros obstáculos, teremos mais fé, esperança, atitude. Falamos: eu passei por aquela situação, eu superei e vou vencer de novo. Se naquela tempestade do passado eu não afundei com o barco, por que eu vou afundar agora? Existe um motivo na sua dor, nessa perca, nessa frustração. Tem um motivo. Porque Deus quer fazer você crescer hoje. Deus quer te levar para outro nível. Deus quer te amadurecer para receber o melhor dele. Você vai sair dessa imaturidade emocional. Existem pessoas que, em vez de usar as decepções e as frustrações da vida para amadurecer e crescer, estão sempre voltando ao passado. Voltam na murmuração, na reclamação, na blasfêmia. Dizem: Deus não existe, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim. Onde está Deus? Chegou o momento de amadurecer, irmãos. No meio dos nossos piores dias, vai começar o nosso melhor momento, a nossa melhor temporada, a melhor fase da nossa vida. Os piores dias do meu deserto iniciavam um ciclo da minha vida que está se refletindo hoje, sozinha, num quarto, cheio de dívidas, sem marido. Foi com toda essa dor que eu amadureci, que eu escolhi crescer. Foi nessa dor que eu escolhi esperar Jesus acalmar essa tempestade e me colocar no novo nível de vida. Superação de dor. Você não sabe. Mas o que parece ser o fim do túnel, na verdade, pode ser um novo início de ciclo, uma nova fase da sua vida. É o antigo de uma velha fase e uma nova fase. O que você vê como fim, Deus vê como recomeço. Você vai ser valorizado quando sair dessa dor. Você vai ter outro nível de pensamento quando amadurecer. Durante a decepção, durante a amargura, Jesus
conhece perfeitamente o processo do ser humano. E a única coisa que Deus pode fazer crescer não é te livrar das situações, é estar com você no meio das situações. Se Deus livrasse Davi do urso e do leão, como ele ia saber como que ia derrubar o Golias? Como Israel ia conhecer o pequeno pastor de ovelhas? Sem um gigante, não teria como Davi chegar no trono. Porque sempre ele seria conhecido como o pastorzinho de ovelhas, não quem derrubou Golias. O que Deus permitiu até hoje na sua vida não foi para fazer você sofrer, mas sim para te fazer crescer. A maturidade, a sabedoria para tomar decisões hoje. Você só tem, porque é fruto do que você aprendeu com os erros e dores do passado. Agora eu te pergunto, pela Bíblia, a tragédia se repetiu quantas vezes na vida de Jó? Apenas uma. A dor somente vem para te ensinar. Ela só volta se você não aprender. Jó aprendeu. Jó aprendeu e a dor não voltou mais, porque não existia mais espaço para dor. Você só passa para o próximo nível quando passar na prova. Se não passar, a dor volta. Deus é perfeito e cria todo o planejamento para você crescer na terra. Mas só quando você crescer é que o nome de Cristo vai ser glorificado. Quando você for levantado, o nome de Deus vai ser glorificado. É por isso que Deus permite a tempestade, para que você continue crescendo. Deus tem interesse em ver o nome dele glorificado, mas para isso acontecer, você precisa estar maduro para receber o milagre na sua vida. Não devemos temer que algo venha sobre nós. Nós devemos temer vier sobre nós e Jesus não estiver no barco. Não podemos prever o que vai acontecer na nossa vida, mas afirmo que independente do que acontecer, Deus estará conosco e nós continuaremos com Ele. O que você não consegue ter controle, descanso, porque Deus é contigo. E o que Deus deixa você controlar, porque você tem que confiar em Deus. Se você pode ser uma esposa, um marido melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma mãe, um pai melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Deus conhece o seu coração. Deus conhece, sabe que você poderia estar se empenhando mais. Deus sabe que você pode crescer mais do que você está crescendo hoje. Deus quer que você cresça, apesar dos seus erros. E continua a mandar treinamentos. Aquilo que você chama de problemas. Mas é treinamentos de Deus para você crescer. Deus continua dando oportunidades naquilo que você chama de fracasso. O mais bonito de tudo que eu passei, que Jó passou, que José do Egito passou, Davi passou e muitos outros, que com a dor aprendemos e amadurecemos para nunca mais voltar para lá. E mais, depois que você aprende a lidar com a dor, você fica apaixonado, como eu sou hoje, a ensinar os outros para não ter mais dor. No meio da dor, você descobre o seu propósito de vida. É no meio do sofrimento que você descobre o seu chamado. O que eu faço hoje, o que eu amo fazer, o meu propósito de vida, o meu chamado, eu descobri no pior momento da minha vida. Se a dor não tivesse chegado em minha vida, não sei o que seria de mim. Muito provável, eu estaria muito triste. Provável. Eu estaria triste, infeliz. Quantas pessoas estariam perdidas se eu não tivesse encontrado meu propósito de vida?
Quantas pessoas você pode encontrar enquanto que você não descobre o teu chamado? Que está aí escondida entre sua dor. Supere sua dor. Aprenda, cresça. Se levante dessa decepção. Se levante dessa queda. Viva o teu propósito de vida. Tem muitas pessoas que precisam de você. Precisam do seu exemplo de superação. Precisam ver a sua vitória. Deus quer te usar hoje. Você só precisa aprender com o que você está passando. Quando você supera uma dor, quando você supera essa dor, quando você foge da dor, da batalha, Deus vai te dar experiências para você curar outras pessoas que estão em situações semelhantes às suas. Ou você supera essa sua dor e ajuda outras pessoas, ou você fica por aí chorando. Você decide o que faz com a sua dor e o seu sofrimento. Chegou o momento de crescer. Chegou o momento de acreditar, de ter fé. Para de murmurar pelas ondas que estão batendo no seu barco. Ou fixa os seus olhos naquele que está dormindo no teu barco. Jó decidiu e recebeu em dobro. Todos os homens e mulheres da Bíblia que decidiram, aconteceu o mesmo. E você, o que vai decidir? Que Deus te abençoe. Reflita e decida o que você quer. Vou orar por você.